chuta muito balde, você mexe com todo o vestiário. Mas também pode ter um lado positivo. O cara chutou o balde, por quê? Porque o elenco não está tendo vergonha na cara. É um bando de jogador ganhando salário para muito mais de R$1 milhão, um bando de jogador consagrado, que o cara investiu pesado, pode ter investido mal? Sim, e a gente sempre disse isso. A gente dizia, cara, ele está contratando jogadores caros que podem não render. Não foi o caso, da minha opinião, com o Gabigol, tá? Eu assumo o erro. Eu falei, com o Gabigol talvez eu contrataria. Por quê? Porque tem 28 anos, estava frustrado no Flamengo, puto, e podia ser uma motivação. Mas o Gabigol não entregou nada. Dudu entregou muito pouco. Cássio entregou muito pouco. O Wallace Volante entregou muito pouco. O Fagner entregou muito pouco. São muitos jogadores caríssimos, né? O Caio Jorge eu não posso dizer que eu não tenho acompanhado tanto, mas também um jogador caro que fez o gol aí de empate contra o São Paulo e que pode começar a barrar o Gabigol e não os dois jogarem juntos. Agora, o presidente chutou o balde, cansou. Gastei tanto e não estão jogando nada, então vamos expor esses caras. E é claro que por ser o Gabigol é o que chama mais atenção, até pela forma como ele saiu do Flamengo, né? Saiu do Flamengo sendo ídolo para muitos, para outros se queimando completamente, 2 anos sem jogar nada, ainda teve ali aqueles 2 gols na final da Copa do Brasil para salvarem, em partes, uma despedida que seria muito constrangedora, depois de polêmicas, festas de Poderoso Chefão, sorrisinho para Dorival Júnior, camisa do Corinthians em churrasco, né? Não faltou polêmica para o Gabigol nessa saída do Flamengo. E aí, Mauro, pode ir para o banco agora do Cruzeiro, hein? Porque o treinador Leonardo Jardim romantizou que ele barrou o Gabigol, mas ele pode enganar quem não está de olho no futebol, quem não entende do vestiário em futebol. Ele tentou glamorizar, mas a verdade é que o Gabigol foi barrado, Mauro César Pereira, até porque o Vampeta disse aqui, ele falou que colocou outro jogador por transição, por causa de transição. Não teve transição nenhuma no jogo. O Vampeta fez essa observação, Mauro. Ele foi elegante ali, não quis atacar o jogador, mas já está na reserva. Aliás, está muito bem adaptado à reserva. Está sentado em banco de reserva já há uns 2 anos já. Então, não tem problema nenhum. O banco do Morumbi ele conhece bem. Ele sentou lá na final da Copa do Brasil. Aí, quando entrou, tropeçou na bola, lembra? Então, Gabriel, banco de reservas é um entrosamento perfeito. No caso do Cruzeiro é muito claro. O dono do Cruzeiro, né, comprou o clube. Aí ele procurou alguém no mercado para tocar o futebol. Aí ele foi buscar quem? O Alexandre Matos, que já passou por outros clubes importantes. E o Alexandre Matos montou o elenco. Ele não gostou do que aconteceu, percebeu que os jogadores contratados já não rendem tanto, muitos jogadores em baixa, e está insatisfeito com o trabalho do seu diretor. É isso. Agora, isso é muito comum, né? Mas não é só clube não, torcida, imprensa, geral. Com o tema, eu sei que muita gente às vezes vai falar, mas a gente tem que preocupar com o Cruzeiro, mas vocês estão achando que a campanha na Copa Sul-Americana é vergonhosa. No Brasileiro são 4 pontos em 9, com 2 jogos fora de casa, com aquele do Inter. Mas vocês estão achando que tá normal? Eu já falei sobre isso aqui, sobre não preocupar lá com o resto do Brasil, né? Mas para vocês, tem a impressão de que é só o Cruzeiro que tá devendo, precisando mostrar? Vocês estão com essa impressão? Tipo, o Gabigol foi pro banco, aí vem o Brasil inteiro e tem muita coisa aí acontecendo em grandes clubes, né, que fizeram investimentos astronômicos e etc. E que eu acompanhando ali nas redes sociais parece que está passando tudo, né? E fica a impressão de que, poxa, é o Cruzeiro no futebol brasileiro que tá uma verdadeira nara, né? O Cruzeiro tá, né? Mas tem mais gente que também tá no bolo, né? Assim, com certeza, a minha parte, jornalisticamente falando, eu sempre tenho feito esses apontamentos. Agora, o Cruzeiro, ele virou para-raio exatamente por conta da mídia para o Brasil, né? Ontem, uma das imagens talvez mais rodadas na cobertura esportiva
falando do domingo de Campeonato Brasileiro, foi a imagem do Dudu ao lado do Gabigol. Bom, mas só pode ter no banco esses jogadores quem paga em dia, viu, pessoal? E esse é o caso do Cruzeiro. Essa turma não pode falar mais isso, né? Pô, mas esses caras aí no banco, o dinheiro é seu? Custou alguma coisa do seu bolso? Você se transformou em SAF? Porque, assim, as dívidas, o Cruzeiro está pagando todas elas regularmente em dia. Até porque com a RJ, se não pagar, o clube fecha as portas, ponto. É decretar. Isso não é da minha fala, isso está registrado em lei, ponto. Então, assim, a vontade de que o Cruzeiro não dê certo, nacionalmente falando, é muito grande. É por isso que cabe a quem trabalha na imprensa aqui, seja, eu falo principalmente aqui, mas também se estende a outros. Tem um rapaz, eu não sei o nome dele, não vou fazer nunca questão de saber, ele é carioca, trabalha num veículo importante aqui no nosso país, ele sempre está ali nas tardes, ele fala com uma autoridade de Cruzeiro. Você pode juntar o Popó, que cobre o Cruzeiro há não sei quantos anos, o Caramujo, o Samuel, pode juntar o Adroaldo, pode juntar todos os setoristas que você aí que está nos assistindo consideram bons na cobertura ou falando de Cruzeiro, que não vai dar o conhecimento desse rapaz, entendeu? Ele deve ler umas 2, 3 linhas e vem falar, o termo que eu queria usar não é falar, mas a gente tem que respeitar a nossa audiência a respeito do Cruzeiro. Então, assim, cara, já falei a respeito de várias situações no rádio, na TV, tenho falado do São Paulo, do Atlético Mineiro. Turma, olha só que novidade extra. Do Santos, de Neymar, sabe? Então, assim, só que eu já sei. Corinthians, Do campeão paulista, Mike Tyson. Grêmio. O Corinthians, o Corinthians é campeão paulista, mas caiu para o Barcelona, tá? Mas caiu para o Barcelona. E não caiu bonito, não. O Barcelona é do Equador, não é da Catalunha, não. Caiu feio, né? Caiu com a elegância do técnico do Equador. Então, sabe, o Botafogo, que ainda ninguém sabe o que vai ser, o Santos já botou o Caixinha num caixote e mandou embora. Mas, cara, eu acho que diz muito sobre o tamanho do Cruzeiro, sobre o incômodo que o Cruzeiro causa. Por isso que a gente fala, torcedor do Cruzeiro, você tem o direito de me achar um tremendo chato, e eu sou mesmo. Mas tem muita gente para você acompanhar, tem muita gente para você seguir, sabe? Falando do Cruzeiro, aqui no nosso estado. Tome cuidado quando for para fora. É claro, a gente tem bons programas, não estou falando que só prestam os profissionais daqui que falam do Cruzeiro, não, mas tem gente que fala, parecendo que tem uma propriedade que você vê claramente que não tem um conhecimento para estar falando o que está dizendo. Pô, eu posso ser bom, ruim, na opinião de qualquer torcedor, mas desde 2020, dezembro, eu estou cobrindo o caramba do Cruzeiro direto, sem interrupções. Aí eu vejo o cara falar um monte de M e eu fico pé da vida. Sabe por quê? Quando eu tenho que falar ou de Corinthians, ou de Palmeiras, de São Paulo e de Santos, eu tenho um cuidado. Eu não vou achando, vou falar do Fluminense, peraí, conheço as Laranjeiras igual conheço o Santa Teresa. Não conheço, cara. Eu só consigo falar de forma superficial. Então, desculpe os amigos, já me alonguei demais, mas é que essa história me deixa bem puto. Ainda bem que o torcedor do Cruzeiro tem o Popó, tem o Samuel, tem o Caramujo, tem o Rafa, que não é jornalista, mas faz um trabalho muito legal lá no canal Mundo Azul, e tem outros tantos, Adroaldo, tem outros tantos para poder acompanhar, sem ficar bebendo desse veneno destilado nacionalmente em direção ao Cruzeiro. Não, o Valu não falou nada demais, tá? Só para deixar claro. Ele tá corretíssimo em cada ponto, porque
Primeiro que a gente tem muito cuidado, e aqui eu falo por todos os que estão nessa live, todos que participam do canal do Samuel Venâncio, que participam comigo no Deus Me Dibre, eu falo pelo Genta, eu falo por todos que eu posso, que eu tenho algum carinho e que eu acompanho, que a gente tem muito cuidado com o que a gente traz de informação. A gente tem muito cuidado, porque a gente sabe que fontes, elas podem ter interesses, fontes, elas podem querer passar uma versão, e a gente tem que ter cuidado de olhar o outro lado, de pesquisar, de estudar. E não é porque a gente está cobrindo o Cruzeiro que o que a gente fala é verdade, mas a gente tem o cuidado de trazer a informação mais próximo possível daquilo que está acontecendo, do fato que é. Então, o Valu está corretíssimo. O Cruzeiro se botou numa vitrine, e aí não tem como não se colocar, porque fez as contratações mais midiáticas dos últimos anos, né? Querendo ou não, quando você traz um Dudu do Palmeiras, quando você traz um Cássio do Corinthians, quando você traz um Gabriel Barbosa do Flamengo, cara, você chama para si a atenção da mídia. Ok, tudo bem. Estamos acostumados com isso, sabemos que o olhar vai ser diferente. Agora, a análise, ela não é verdadeira. A análise que acontece hoje com o Cruzeiro, ela não é verdadeira. Tentam vender que os problemas que o Cruzeiro tem partem justamente desses 3 caras que eu falei. Como se os problemas do Cruzeiro fossem do Dudu, do Gabigol e do Cássio. Sendo que o problema do Cruzeiro não é esse. Não são esses 3. É claro que a gente queria que eles estivessem vivendo fases melhores. É claro que em determinado momento o Cássio teve sim uma oscilação e a gente chegou a questionar. É claro que o Dudu, ele surpreende porque ele chega e a gente muito desconfiado de como ele estaria fisicamente, ele rende. O Gabigol, por mais que esteja entregando alguns números, ele ainda está abaixo daquilo que a gente esperava em termos de performance, mas não são os problemas do Cruzeiro. Esses 3 não são os problemas do Cruzeiro. E toda chamada que envolve apontar os problemas ou fazer alguma análise, utilizam a imagem deles, tentam colocar na conta deles como se esses caras fossem, nossa, agora olha o problemão que o Cruzeiro arranjou contratando o Gabigol. Cara, desculpa, se o problema do Cruzeiro fosse o Gabigol, a gente estava feliz da vida, porque estava tranquilo de resolver. E não é. O problema do Cruzeiro é estrutural, o problema do Cruzeiro é interno, é de gestão, o problema do Cruzeiro é um elenco montado de forma desequilibrada, algumas posições que são carentes de algum tempo. O problema do Cruzeiro é a gente tem confiança no jogador, ele não está correspondendo, um jogador que a gente já viu jogar em alto nível, e aí posso citar nominalmente, por exemplo, o William. O William é um cara que a gente já viu jogar em alto nível, que é um dos melhores laterais do país, que vem oscilando. Fez uma ótima partida contra o Mirassol, depois não conseguiu entregar nada contra o Mushuki-Runa. Então, assim, a gente tem noção do que a gente fala quando a gente fala de Cruzeiro. A gente tenta fazer os apontamentos corretos. Olha, o problema do Cruzeiro está aqui. Quando o Pedrinho fala, a gente levanta, pô, Pedrinho, podia ajudar, não precisava de falar tanto, não precisava de expor tanto o elenco. Ao mesmo tempo a gente fala, pô, mas é o perfil do cara, a gente sabia o que estava por vir. Os jogadores também sabiam que estavam por vir. Os problemas de diretoria, pô, quantas vezes não falamos? Matos, Pelaipe, quem está trabalhando lá, o departamento de mercado, o departamento de scout. A gente sabe os problemas do Cruzeiro. Só que tudo na mídia nacional, o que foge um pouquinho aqui de Belo Horizonte olha lá, Gabigol está no banco. Gente, o Cruzeiro fez sua melhor partida nessa temporada com o Gabigol no banco. E tá tudo bem. Não tem cláusula de que o Gabigol tem que ser titular. Ele vai ser importante, ele vai jogar, mas para esse jogo não cabia. E tá tudo bem. O Cruzeiro começou a resolver os problemas dele. E não foi porque o Gabigol estava no banco. Foi porque dessa vez montou meio de campo e o time teve uma postura diferente. Então, a gente precisa sim, e aí o Cruzeirense ele precisa sim ter um pouco mais de senso crítico, né? Para não ficar consumindo e ficar ao mesmo tempo também alimentando esses caras que adoram. E eles sabem também, viu, Valu? Tem um pouquinho de maldade nisso, tá? Eles sabem também que quando eles fazem um clickbaitzinho ali, uma chamadinha maldosa ali, muita gente vai lá para defender, né? E isso gera, querendo ou não, engajamento. Que o torcedor conseguisse não ir. Pois mas eu entendo, porque mexe com o Cruzeiro. Eu não ligo me chamar de chato, me chamar de M, me chamar daqui. Mas quando mexe com o Cruzeiro e com a torcida, é igual o Zé aí, virou e falou: pô, a torcida do Cruzeiro aplaudiu o empate ontem contra o São Paulo. Essa aí foi demais. Ô, irmão, a torcida do Cruzeiro apoiou o Cruzeiro 114 rodadas numa Série B, viu o time quase acabar. Ontem não foi Copa do Mundo, não. Alguém que sabe. Ninguém não precisa de você ensinar a torcida do Cruzeiro, mas é que viu, como disse o Popó, um fio de luz ali. Quem sabe o primeiro pé
em um caminho, mas faz isso porque sabe que vai viralizar, cara. Usam esse argumento, usam o nome do Cruzeiro, porque é a torcida que tem o tamanho que tem, não preciso de ficar falando aqui, é só ver os jogos do Cruzeiro no Mineirão, né? Tá tendo algum problema no Mineirão, que só o Cruzeiro pode pôr mais de 40 mil? Deve estar tendo. Então é por isso que sempre citam o nome do Cruzeiro mesmo. Lucas Silva detalha a reunião com Pedrinho e revela a promessa do elenco. Nossa postura vai mudar. Um dos líderes do elenco do Cruzeiro, o volante Lucas Silva, falou pela primeira vez sobre a reunião que ocorreu na última quinta-10 entre alguns jogadores e o presidente Pedro Lourenço, o Pedrinho, dono dos supermercados BH. O encontro aconteceu na sede da empresa em Contagem, um dia após a dura derrota para o Mushuc Runa no Mineirão, pela Copa Sul-Americana. Lucas Silva foi um dos 5 atletas presentes na reunião e após o empate por 0-0 com o São Paulo neste domingo no Morumbis, ele detalhou como foi a conversa com o mandatário cruzeirense. Foi uma conversa muito boa, muito franca, aberta. O presidente é sempre receptivo com os jogadores. Ele tem o máximo respeito por nós. A gente reconheceu nosso mau momento, ele faz tudo por nós, entrega tudo do bom e do melhor. A gente disse que vai dar alegrias para ele, que nossa postura ia mudar, afirmou o volante. Ainda segundo Lucas, o grupo se comprometeu a não deixar fatores externos abalarem o ambiente interno. A gente disse que vai se fechar e se unir. Não deixar nada de fora tumultuar o nosso ambiente, que é muito bom. Com essa postura, vamos retomar os bons momentos e vitórias.